Bom, então eu vou gravar o vídeo agora para apresentar minha análise da base de dados da avaliação substitutiva. Estou compartilhando a tela. Bom, aqui já tô no Drive, onde está a minha base de dados e análise, e aqui o primeiro quesito era fazer um texto apresentando os dados da base original e o que eu vou analisar, ou seja, o meu objetivo. E o texto é o meu projeto é o estudo de uma base de dados chamada Best Sellers with Categories, cujos dados, as colunas, no caso, é autor, que vai ter o nome do autor, o nome do livro, que na coluna está livro, avaliações, comentários, preço, ano de publicação e o gênero. E o meu objetivo é analisar quais os melhores livros para comparar, dado o custo-benefício de cada. Então, aqui na questão 2, era para a gente apresentar detalhadamente todos os dados. E aqui eu vou apresentar para você, que eu coloquei um comando para continuar. Aqui são as informações da base de dados, né? Aqui são as colunas, aqui a contagem das colunas, que são 7, e cada coluna aqui, que é name, autor, user rating, reviews, price, year e gender. E daí aqui eu coloquei esse comando aqui para poder analisar melhor, para me auxiliar nas questões. Tanto que aqui, para cada questão, eu ficava usando isso daqui para me orientar, né? Daí, vamos voltar aqui. Aqui na 2, era para eleger uma coluna quantitativa de base de dados e realizar uma análise estatística completa. Vou rodar aqui. Vou rodar. Aqui eu fiz o histograma, que mostra a quantidade de livros para cada preço, ou seja, aqui na faixa de 15 livros tinha 88 best-sellers, não sei exatamente o número, e aqui são as estatísticas, né? O preço mínimo era 0, o preço máximo era 105, o preço médio varia de 13 a 1 e o desvio padrão é de 10,8422. O coeficiente de variação dos preços é 82, ou seja, muito grande a variação. Aqui está o resumo estatístico dos preços e aqui o box plot. Na questão 4, era para a gente eleger uma coluna da base de dados que possa ser analisada sob no mínimo 2 características e agrupá-la. Aqui eu escolhi o user rating, que é as avaliações, e o preço, que é o price. E aqui eu fiz. E aqui é a user rating, e aqui é o price. Aqui são a média das avaliações para cada preço. Ou seja, no 120 a média é 4,8 e assim em diante. E aqui a gente já pode analisar que a maioria das avaliações variam de 4,5 a 4,9, o que é uma coisa muito boa. Aqui era para a gente inserir uma nova coluna no nosso data frame, que é a nossa base de dados, e a gente tinha que fazer em algum quesito de alguma análise. Eu coloquei uma coisa bem simples, que era acima de 30 reais, que é um preço acima da média. Acima de 30 ia ser declarado caro,
e abaixo de 30 ia ser declarado barato o livro. E aqui eu vou rodar, quase estava esquecendo, que e aqui era para alterar alguns dados. E eu simplesmente só troquei a coluna do inglês para o português aqui. Name, passei para nome. E aqui, e aqui eu usei o lock, que era para pegar apenas do nome para o preço. Porque eu não estava analisando, eu não estava usando as outras colunas com tanta frequência. Deixa eu ver aqui. Eu não estava usando, além do price, eu não estava usando o year nem o gender. Então eu fiz o lock, eu fiz nesse quesito, que era para pegar do nome até o preço. Aqui na questão 7 era para consolidar os dados no formato de tabelas, usando o pivot table. E aqui como eu estava usando já em português, eu tive que fazer um Ctrl+C, Ctrl+V no código ali de cima para renomear novamente. E aqui é o pivot table pelos meus critérios que eu estava usando. E aqui o 8 era para criar subtabelas, filtros que atendam a algum critério. Eu não consegui usar o comando query, eu não sabia como usar, então eu usei o eu usei os subdados e dados base, o jeito simples aqui, que daí eu só coloquei autor, avaliações e preço. Aqui no 9 era para fazer análise da correlação e da regressão de no mínimo duas variáveis, e eu escolhi as que eu principalmente estava usando, que era o preço, e avaliações. Vou rodar aqui. E a relação, a, a regressão ficou assim, e a correlação ficou assim. E a 10 era para fazer a conclusão e a interpretação da minha base de dados. E eu coloquei que com essa análise da base de dados dos livros best-sellers, eu conseguia analisar as avaliações do público consumidor e comparar elas com os preços. E através dessa análise da número 9, eu consegui perceber que, primeiramente pela regressão, eu consegui perceber que a relação entre o preço e a avaliação não tinha como posso dizer, não tinha relação entre os dois. Ou seja, quanto maior o preço, melhor as avaliações? Não. Quanto menor o preço, melhor as avaliações? Não. Aqui eu pude perceber que não tem muita relação. E aqui a gente pode até ver que a relação é bem fraca. Tipo, tá de 1 para menos 0,3. Ou seja, isso quer dizer que quanto maior a avaliação, menor vai ficando o preço, assim, em uma relação bem pequena de 0,13. Ou seja, por isso eu consegui chegar à conclusão de que para tomar a decisão de comprar um best-seller, sua decisão você tem que prezar pelo seu dinheiro, ou seja, escolher entre a faixa de zero, porque o mínimo é zero, né? O preço mínimo é zero, zero até 30, que é o preço que eu coloquei na minha coluna lá, que acima de 30 é caro, porque a gente pode perceber aqui que
há uma concentração maior de avaliações boas nessa faixa de preço, de 0 até 30. A gente não pode perceber aqui que apenas uma avaliação, que foi para o preço máximo que tinha de um livro, que era 120, que foi 4,5, algo assim, algo do tipo. E é isso. Minha base foi essa. Muito obrigado. Agora eu vou parar de gravar. E é isso. Muito obrigado.